Fala pessoal, quem fala é o Leonardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vai ser a parte 2 sobre o vídeo de dicas para vocês economizarem. Se por um acaso você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas você não precisa ir para ele primeiro. Pode assistir esse e depois você assiste a parte 1. E aqui eu vou te falar mais dicas para você conseguir economizar, dada a alta inflação do momento. Então fica até o final. Os combustíveis são um fator muito grande para a inflação do nosso país. Então agora eu vou falar sobre eles, como que você pode economizar. Então a oitava dica é você utilizar o transporte público. E aí, como tudo na vida, a gente tem vantagens e desvantagens. A vantagem de você utilizar transporte público é que você vai gastar menos. Porque se você fizer a conta na ponta do lápis, você vai ver que você ter um carro custa muito dinheiro. Confia em mim, muito dinheiro. Só que a gente também tem as desvantagens. A desvantagem é que você tem uma segurança menor e você demora um pouco mais para chegar no seu destino, principalmente se você for de ônibus. Mas se o seu intuito é economizar, deixa o carro de lado e vá de transporte público. A número 9 é você não alongar a marcha. E geralmente quem faz isso é porque quer sentir o carro. Para quem não sabe, alongar a marcha é quando você acelera muito antes de trocar a marcha. Só que isso força muito o motor e ele acaba utilizando mais combustível e, consequentemente, te fazendo gastar mais, né? Afinal, a gasolina está R$ 7,00 em muitos lugares do Brasil. A número 10 é um contrassenso. As pessoas acham que você ligar o ar-condicionado gasta muita gasolina. Só que, na verdade, se você estiver, por exemplo, numa estrada, compensa mais você ligar o ar, claro, numa potência baixa, do que você andar com o vidro aberto e com o ar desligado. Isso porque quando você abre o vidro, o carro perde a aerodinâmica e o motor precisa de mais força para movimentar o carro e, consequentemente, ele gasta mais gasolina. A número 11 é outro contrassenso. Teve até uma vez que eu discuti com um amigo meu, no bom sentido, relacionado a essa dica. Que é, se você quer economizar, ou até mesmo se você estiver com pouca gasolina, vá numa velocidade menor na rodovia. A maioria das pessoas pensam que quanto mais rápido você vai, menos você gasta. Mas o carro, ele tem como se fosse um ponto de equilíbrio, em que abaixo daquele ponto ele gasta mais, e acima daquele ponto ele também gasta mais. Então, por exemplo, se você andar na rodovia a 120 km por hora, você vai gastar mais gasolina do que se você estivesse andando a 100 km, que vai gastar mais gasolina do que se você estivesse andando a 80 km. Daí você pode pensar, pô, quem que esse cara falando esse tipo de coisa? Então, na verdade, esse foi um teste da 4 rodas, em que mostrou realmente que isso faz sentido. E na verdade, carro é até um hobby para mim, eu gosto bastante sobre isso. Mas ninguém perguntou, então vamos para a próxima dica. A número 12 é não acelere ou freie bruscamente. Porque quando você acelera bruscamente, o carro precisa queimar mais gasolina e, consequentemente, ele gasta mais gasolina. Agora, no caso de você frear, o que acontece? Às vezes você está numa estrada, daí você vê o carro lá na frente. Daí a pessoa vai acelerando até chegar perto do carro e quando chega pertinho, ele aperta o freio. Só que tem uma maneira de você economizar nesse sentido, que é, em vez de você ficar acelerando até lá, solta o pé do acelerador. O carro vai continuar embalado, só que quando você solta o pé, ele não utiliza a gasolina praticamente. E, aliás, eu faço muito isso. Eu gosto de testar para ver se eu consigo melhorar a eficiência do carro. Então eu faço bastante isso e eu posso te dizer que realmente funciona. As próximas dicas têm a ver com habitação. Só que nesse caso é um pouquinho mais difícil de você conseguir. Você tem que garimpar bastante. Então o número 13 é, se você conseguir, opte por aluguel atrelado ao IPCA. Porque o que acontece? A maioria dos contratos de imóveis, de aluguéis, ele é atrelado ao IGPM. Tanto o IPCA quanto o IGPM, eles são índices de inflação. Só que eles são calculados de maneiras diferentes. Só que na média, o IGPM sempre está acima do IPCA. Então quando o seu aluguel é vinculado ao IGPM, todo ano ele vai começar a ficar mais caro do que se ele fosse vinculado ao IPCA. O IGPM nos últimos 12 meses foi de 25%. Então se por um acaso hoje fosse o último dia do ano e a partir do próximo mês você começasse a pagar o novo aluguel e o seu aluguel fosse R$2.000,
a partir do próximo ano você começaria a pagar R$ 2.500, né? É um aumento muito grande. Então por isso que eu falo para você tentar optar pelo IPCA. E tem muitos donos que não entendem que as pessoas têm uma certa renda, né? E infelizmente, se eles adotarem esses 25%, vai ter muita gente saindo desses imóveis. E quem mora de aluguel sabe que a despesa fixa mais caro que ele tem é exatamente o imóvel. Então a 14ª dica é para que você fique olhando constantemente nos sites de imóveis, para ver se tem algum vago por um preço muito bom. Porque o que acontece? Tem muita gente que é dono de imóvel e coloca o preço lá em cima. Só que daí ele não consegue alugar, porque o preço está muito caro. Até o momento que ele chega e fala, não aguento mais, coloca um valor baixo aí que eu preciso alugar. Então é nesse momento que você vai alugar aquele imóvel. E claro, você tem que ver se aquele imóvel atende às suas necessidades, se é um lugar bom. Mas se for um bom desconto, talvez compense você sair da onde você está. Agora o 15º, olha aí um bônus para vocês, é referente a investimentos. E claro, esse aqui não é uma recomendação de investimentos, eu só estou te mostrando a ideia por trás. Que é, se por um acaso alguma coisa aumenta de preço, por que você não investe em coisas que você também vai ganhar com esse aumento? Então, para vocês entenderem, no caso de combustíveis, uma das maneiras que você poderia ganhar com o aumento deles é você ter ações da Petrobras. Né? Como eu disse, não é uma recomendação, eu não tenho, e aliás eu não gosto da Petrobras, mas é só para vocês entenderem. Ou então, vocês pegarem algum investimento atrelado ao dólar, porque o petróleo é cotado em dólar. Então, se por um acaso o dólar aumentar, a gasolina vai ficar mais caro, mas você também vai ganhar na outra ponta, porque você tem investimentos dolarizados. Na questão da habitação, por exemplo, você poderia ter fundos imobiliários. E nesses fundos imobiliários tem diversos contratos que são atrelados ao IGPM. Então, se por um acaso o IGPM aumentar, você vai ter o seu aluguel reajustado, né? Vai ter esse aumento, mas também você vai ganhar com o seu fundo imobiliário. Já na questão hídrica, as empresas produtoras de energia são muito boas. E principalmente nesse momento que está com falta de água, seria interessante a gente olhar para empresas que fabricam energia eólica e também solar. E por último, para quem não gosta muito de risco, a gente também tem renda fixa atrelado à inflação. Então são aqueles investimentos que rendem, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Então ela vai estar protegida da inflação. O problema nesse caso é que eles são investimentos de longo prazo e eles não pagam uns juros periódicos ali todo mês, no caso da renda fixa. Existe até um ou outro, mas é bem difícil de você achar. E também, claro, na renda variável também é de longo prazo, só para vocês saberem. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessas dicas, dá um like aqui no vídeo, comenta aqui novamente quais as dicas você gostou mais, e se você tiver alguma outra também coloque aí. Siga o nosso perfil no YouTube e as nossas redes sociais, se você quer saber mais de investimentos, finanças e negócios. Então até a próxima, grande abraço.